palestras, e na sequência, como segunda atividade dessa manhã, vamos dar início ao painel número 1, com o tema Como inovar nos processos de educação para a metrologia. Como fiscal do tempo de vocês, antes de iniciarmos as apresentações, eu quero lembrar a todos e ao moderador que os palestrantes apresentarão durante 30 minutos, né? Para que, de certa forma, a gente não restrinja os tempos das perguntas. Peço desculpa ao participante que foi vetada a sua pergunta, mas responderemos com o maior prazer agora no e-mail. Como moderador e apresentador deste painel número 1, convido à tela o senhor João Luiz Sanches, coordenador de atividades técnicas, Núcleo Odonto Médico Hospitalar, Senai São Paulo. João Luiz, graduado em Engenharia Elétrica e com mestrado em Automação e Controle, possui 23 anos de experiência na área de educação profissional, tendo atuado na qualificação técnica e em faculdades de engenharia de tecnologia. Atualmente, desempenha a função de coordenador de atividades técnicas na Escola Senai da Vila Leopoldina, responsável por vários programas de formação profissional. Então, vamos seguir, e para a primeira palestra, com o tema O Metaverso como plataforma para o ensino da metrologia, solicito e convido à tela o CEO da empresa Arquimedes, senhor Tiago Bajur. Tiago Bajur, engenheiro de controle e automação pela Universidade Federal de Minas Gerais, estudou engenharia de sistemas médicos pela OVGU, na Alemanha, especialista em engenharia clínica pelo Albert Einstein, escreveu seu primeiro livro aos 11 anos, intitulado ZOT, Empreendedor Serial, fundou a Arquimedes, Streamlab e Instituto ICLES, hoje com divisões em território brasileiro, Estados Unidos e Portugal. Bem-vindo, Tiago, à tela. Eu vou apresentar os demais palestrantes do painel, tá bom? O meu vídeo... Agora eu vou inserir mais dois palestrantes. Para ministrar a palestra 2, com o tema O perfil do profissional da metrologia e novas competências frente à digitalização, também convido à tela a senhora Maria do Carmo Vieira. Peço desculpas, vamos pôr o Tiago para apresentar, como moderador. Celso, o que você deseja? Pronto, Tiago, você pode habilitar o seu vídeo. A Maria Serafim, você já apresentou? Então, eu vou dar continuidade às apresentações do painel, certo? Das pessoas que vão compor esse painel. E aí eu faço, às vezes, do moderador. João, porque ele deve estar com alguma dificuldade. Então, novamente, apresentando para ministrar a palestra 2, com o tema O perfil do profissional da metrologia e novas competências frente à digitalização, eu convido à tela a senhora Maria do Carmo Serafim Vieira, especialista em educação Senai São Paulo. Maria do Carmo, especialista em educação profissional pelo Senai São Paulo, há 24 anos, desenvolvendo programas de formação profissional nos níveis de qualificação, educação profissional, técnica e educação tecnológica, tanto na modalidade presencial quanto à distância. Atua na coordenação de programas de capacitação pedagógica para o quadro docente da instituição. Formado em comunicação social pela Universidade Metodista de São Paulo, com especialização lato sensu em tecnologias interativas na educação pela PUC Pontifícia Universidade Católica. Bem-vinda, Maria do Carmo. Obrigada e bom dia a todos. E para completar o painel com o tema Inserindo conceitos de usabilidade e metrologia no ambiente assistencial, convido à tela a senhora Ana Paula Siqueira Silva de Almeida, pesquisadora Unifei. Ana Paula, graduada em Engenharia Elétrica, especialista em Engenharia Clínica, mestre e doutora em Engenharia de Produção, é professora na Universidade Federal de Itajubá, Unifei, e pesquisadora no Laboratório de Usabilidade e Fatores Humanos da Unifei. Bem-vinda, Ana Paula. Obrigado, bom dia a todos. E agora, como moderador, passo para o professor Celso Scaranello, que conduzirá o painel 1. Obrigada. Sejam bem-vindos.
todos vocês que estarão nesse painel intitulado Como inovar nos processos de educação para a metrologia. Eu não sei, o João Sanches deve ter acontecido algum problema na conexão, então eu vou fazer as vezes dele e tentar, em paralelo, e trazê-lo para dentro da nossa tela. Então, desejo muito sucesso a todos. Ao final, nós estaremos fazendo as perguntas após a apresentação de 25 minutos de cada um, para que a gente possa interagir um pouco mais agora com o nosso público. Então, eu passo a palavra ao Tiago Bajur, para que ele inicie a sua apresentação, para falar um pouco sobre o metaverso, e, na sequência, a Maria vai conversar com a gente sobre a experiência do Senai e a Ana Paula sobre usabilidade. Então, bom trabalho para todos. Bajur, é você. Muito obrigado, Celso. Pessoal, para poder começar, eu queria pedir para vocês pensarem, agora imaginar, o metaverso ensinando metrologia. Pensa brevemente, 1, 2 segundos. Provavelmente veio uma imagem na sua cabeça, né? Eu arrisco dizer que foi em cima de uma distribuição gaussiana, algumas bolinhas caindo, e se não foi, por favor, comentem aqui que eu quero ver o que vocês pensaram. Isso é muito importante. E o meu papel nessa palestra vai ser, se você pensou nessa curva gaussiana ou parecido, desconstruir e mostrar um outro lado que às vezes a gente não enxergou ainda, que ele é uma barreira importante para ser vencida, para a gente poder tirar realmente o proveito da educação dentro do processo de metrologia. E por que eu peguei essa missão? Né? Por que a gente, como Arquimedes, o que é isso que a gente está desenvolvendo? Basicamente, a gente começou a empresa na metrologia, né? O nosso primeiro software foi um software de metrologia, e a gente sempre questionou muito como é que vinha, não só o que a gente estava fazendo, mas como que as pessoas estavam utilizando os produtos. A gente começou a desenvolver analisadores, que são equipamentos, obviamente, um instrumento de medição, então, e depois que a gente passou para ser um software de engenharia clínica. Então, a gente nasceu na metrologia e a gente sempre ficou percebendo o que era o processo de educação e sempre tentando procurar melhores formas de ensinar. Chegou um momento da empresa que a gente começou a avaliar, né, e tentar entender por que as pessoas estavam tendo tantas dificuldades, às vezes, de usar uns equipamentos, às vezes de fazer as calibrações, ou então, às vezes, de pegar um certificado de calibração e fazer perguntas que você percebia que a pergunta não era... Às vezes a pessoa até tinha propriedade, e esse era um problema. A pessoa tinha propriedade metrológica, ela sabia do que ela estava falando, mas muitas das vezes ela não conhecia o equipamento que ela estava calibrando. E, às vezes, botava em xeque aquele serviço, era o que a gente questionava. E a gente começou, então, a procurar outras formas de melhorar esse processo como um todo. E a gente sempre acreditou que a educação era a base dele. E o que aconteceu? Aqui eu vou, já que a gente tem pouco tempo, eu não vou passar muitos minutos, eu vou contar uma breve história de que chegou um breve momento que a gente percebeu que, principalmente quando a gente fundou a E-Class, a gente percebeu que a educação ela deveria ser enxergada como um sistema. Então, igual nossos colegas comentaram aí, foi muito pertinente, fiquei muito feliz que ele linkou com o que eu ia comentar aqui com vocês. E hoje a gente ensina, nosso método de ensino, de maneira geral, seja na faculdade, seja na escola, não é em cima de sistema. A gente não aprende, a gente aprende componentes. E o problema de componente é que a gente não entende muito bem as interações entre eles. A Daniela fez uma apresentação, um dos cursos que eu fiz foi engenharia de sistemas médicos. Sistemas médicos a gente entendia como ecossistemas. Aqui no Brasil, a gente normalmente pega matérias isoladas, e muitas das vezes o aluno estuda engenharia, estuda um cálculo, e ele não sabe aonde aquilo ali vai ser utilizado na vida dele. Isso porque não estudou com mindset de sistema. Poxa, Thiago, você está falando de sistema, mas eu não estou entendendo. Vou dar um exemplo mais simples, um exemplo que vocês vão perceber no dia a dia de vocês.
Vocês gostam de pizza, não gostam? Vocês sabem avaliar uma pizza se ela está boa ou está ruim. Nesse processo, nesses últimos meses, né, eu já estava ficando, até para poder contextualizar para vocês, esse processo do metaverso que a gente está desenvolvendo, hoje a Arquimedes, hoje a gente tem mais de 84 colaboradores, a gente está tanto no Brasil, tanto nos Estados Unidos, e eu basicamente entro de manhãzinha, saio de noite, estou trancado numa salinha, aqui, ó, aqui tem o meu QG, aqui eu consigo acompanhar os desenvolvedores do momento do metaverso, aqui está a linha de produção dos analisadores, e aqui eu consigo focar. Mas chegou um momento que eu já estava ficando, eu precisava de espairecer, que foi a minha lua de mel, eu fui para a Itália. E na Itália, eu decidi, falei assim, não quero ficar passeando, não, quero descansar, quero espairecer, vou fazer um curso de pizza. E eu fui fazer esse curso de pizza. Esse curso de pizza, eles ensinaram, né, como é que o ingrediente, você tinha o trigo, você tinha o fermento, e o sal, a água, muito simples, e fez a melhor pizza que eu já comi na minha vida. E eu falei assim, nossa, era tão simples, vou fazer na minha casa. E eu fui fazer na minha casa, e adivinhe, deu muito errado. Durante o curso de pizza, eles foram muito específicos, eles falaram assim, olha, para a pizza ficar boa, você tem que usar um trigo, ele tem que ter pelo menos 9% de proteína, ele tem que ter pelo menos X% de glúten. E eu pensei assim, poxa, farinha é farinha, vou usar a farinha que tem aqui mesmo. E o resultado deu errado. E aí, se você pensa, né, numa outra ótica da farinha, hoje, quando vocês vão numa pizzaria, vocês querem pedir uma pizza, ela quer vir pronta. Você não quer pedir, você vai achar ruim se vier, por exemplo, separado a farinha, se vier separado o sal, se vier separado o fermento. Você vai querer um conjunto. Então, a calibração, cada vez mais a gente descobriu que ela tem que ser enxergada como pizza. A gente tem que enxergar ela como pizza e não enxergar ela, só pausar aqui que o pessoal está comentando isso, enxergar ela como pizza e não enxergar ela como os componentes. E muitas das vezes, se a gente comenta muito da parte da metodologia como a curva gaussiana, né, a gente está enxergando só um componente, só a distribuição, e ela tem que ser aplicada num contexto. Beleza. Então, esse é o primeiro ponto da tese, né? Já eu vou mostrar para vocês, dentro do metaverso, como que essas teses elas se complementam, como é que a gente enxerga um sistema e não um ponto isolado. Um outro pilar, né, que é muito importante para o metaverso é que a educação ela se aplica pelo novo. Nossa cabeça, né, o tempo todo, está vindo novas informações e nosso cérebro, imagina uma pessoa que viveu 90 anos, ela não vai gravar tudo que aconteceu todos os dias durante esses 90 anos. Nosso cérebro, obviamente, ele vai ter que selecionar o que ele vai guardar. E tende, né, a gente gravar mais as coisas que, ao mesmo tempo que você absorveu aquela informação, você teve uma emoção associada. Então, se você tomou um susto durante um momento que você estava vendo uma aranha, aquilo ali pode ter criado uma fobia. Isso é um aprendizado. Você aprendeu algo, só que do lado negativo. Você também pode fazer isso do lado positivo. Você só tem que causar emoções junto com o aprendizado. Então, beleza, agora a gente já sabe que a gente tem que aplicar sistemas, não só um ponto isolado, a gente já sabe que a gente tem que aplicar emoções, que a gente tem que mover mais, com mais sinapses das pessoas para fazer com que elas retenham aquele conhecimento. Terceiro ponto. Eu queria aprender mais inglês. Eu admito que meu alemão é bom, eu morei um tempo lá, mas a gente está indo para os Estados Unidos, o meu inglês não é dos melhores. E aí eu comecei a querer aprender mais inglês. E aí, eu analisando, eu vi tanto de gente que fazia cursinhos de inglês e ficavam anos e anos e anos, que no final saía sem saber inglês. E eu via que pessoas que tinham um professor particular, rapidamente eles chegavam e aprendiam muito mais. Eu vi, por exemplo, pessoas que faziam cursinho durante anos, eu não sabia, mas uma pessoa um artista, ou o que for, ele tinha um coach, ele conseguia, inclusive, por exemplo, o Rodrigo Santoro, ele falando, por exemplo, ele parecia um nativo, e ele não aprendeu no método convencional. Aonde eu quero chegar nisso? O aprendizado, ele tem que ser específico. A psicologia, ele não permite que seja específico. Na hora que você coloca pessoas na sala de aula, tem pessoas que são
No geral, pessoas são sinestésicas. O que muda é quais sentidos cada um tem mais aptidão, quais que tem menos, qual que tem mais. Então, quando você tem um professor particular, ele consegue perceber aonde que ele tem que reforçar e reaplicar aqueles pontos. Ainda indo no ponto de inglês, hoje, se você tinha um certificado, esse certificado ele vai durar cerca de um ano, né? O TOEIC realmente vai ser um ano, não vai ser o suficiente. Então, o reforço, o aprendizado por reforço, ela é também implícita no individual, porque depende muito do contexto do indivíduo. Todas essas informações que eu passei para vocês, eu tomei o cuidado de tentar explicar de uma forma, né, que vocês conseguissem imaginar elas. Isso se chama storytelling. Então, quando a gente conta as histórias, quando a gente conta um contexto. E isso é uma coisa que, normalmente, a maior parte dos educadores, às vezes, tem um conhecimento técnico, mas, às vezes, não conseguem se comunicar. Ele não consegue passar aquele conhecimento para frente. E, por último, uma tendência da indústria 4.0, que é a manutenção de classe mundial, o benchmark, que hoje, né, o nosso amigo do Inmetro mostrou alguns benchmarks, como que as coisas estão mudando, e dentro da manutenção de classe mundial, aí não especialmente da metrologia, mas ela fala muito sobre benchmarks. Então, muitas das vezes, né, a gente tem que analisar não só em cima do que você está como local. Quando você faz uma calibração, né, regional, comento, em cima de uma base de dados pequena, às vezes você tem poucas informações para poder fazer tomadas de decisões mais estratégicas. E se existisse um caminho onde as pessoas também pudessem trocar esses benchmarks? Então, esse é o último ponto que encaixa dentro do metaverso, que é a troca de informações entre si. E aí, para poder agora exemplificar tudo isso que eu comentei com vocês, obviamente é um evento de saúde, mas se eu chegar e comentar aqui com vocês, eu vou mostrar alguns exemplos, inclusive deixa eu começar a compartilhar a tela aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou entrar dentro da plataforma, exemplificar esses pontos que eu comentei com vocês. Mas eu primeiro, antes de fato, entrar num exemplo, eu queria fazer uma outra pergunta. Se eu fosse perguntar sobre o equipamento da área da saúde, acredito que nenhum de vocês teria dificuldade em responder, porque vocês, de certa forma, né, vocês no seu passado, vocês foram apresentados para um ventilador pulmonar. Você sabe, por exemplo, né, se você tiver que calibrar um ventilador pulmonar, e às vezes na hora que você estiver medindo, né, o fluxo, o ideal é você fazer um determinado setup no ventilador, né, para poder dar um fluxo mais contínuo, para um platô, porque senão ele vai ficar variando muito, e a medida você não vai conseguir pegar direitinho. Você saber, por exemplo, um bisturi, às vezes você tem que apertar ele, tem que segurar um pouco mais para poder não pegar só no arranque. Então, existe uma série de outros conhecimentos que você pode ser muito bom de metrologia, mas você precisa conhecer o equipamento. E às vezes eu explicar isso tudo para vocês, podem vocês não entenderem isso. E aí, por isso, eu vou pegar um equipamento que talvez fuja, tá, do padrão, e eu queria que vocês testassem essa metodologia que eu comentei com vocês, para a gente fazer juntos uma avaliação desse equipamento. E esse equipamento vai ser do setor petrolífero, né? Vai ser um cavalo de pau. Eu queria perguntar para vocês, alguém já conhece o que é um cavalo de pau? Ou saberia o que teria que calibrar num cavalo de pau? Ou saberia se um determinado parâmetro, né, uma determinada avaliação, o que você teria que fazer? Bom, eu acredito que não, né, mas pode ser que tenha alguém aqui que já fez alguma inspeção, algo metrológico em cima disso. E aqui eu vou dar um exemplo. Tá? Um detalhe que é importante, eu vou ter que só ver se, na hora que eu compartilhei, pegou o som. Tá? Deixa eu só confirmar aqui, eu acredito que sim. Se não tiver dado som, vou pedir que vocês me confirmem que eu tiro o meu microfone. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de uma plataforma orientada a esses conceitos que eu comentei com vocês. Né? O primeiro ponto, o primeiro aspecto, tá,
Se você tem hoje, né, as linhas do tempo de redes sociais, elas são muito boas para poder divulgar informações de uma forma rápida. Poxa, aconteceu alguns meses atrás, né, um infortúnio de né, um morador de rua com uma personal trainer. Poxa, foi uma coisa tão aleatória, mas a minha avó chegou para mim e comentou esse assunto. Isso foi assim, poxa, como é que essa informação escorreu tão rápido? E às vezes, as informações que são úteis, importantes dentro da nossa empresa não acontecem tão rápido assim. O aprendizado por reforço, que aqui na Mania do Tempo, ele pode ser utilizado para comunicação internas, então em cima de novos aprendizados, em cima de novos aspectos, mas ele também pode ser utilizado para o que a gente chama de flashcards. Então, se a pessoa está de tempos em tempos para alguma informação, se tiver alguma dúvida, ele ponto, tá? É uma biblioteca. Então, quando você está procurando informações, você tira o mais rápido possível. Por exemplo, se eu fazer uma calibração, o desafio que eu coloquei para vocês foi a calibração de um cavalo de pau. Então, igual eu comentei, tem vários equipamentos médicos aqui, que eu vou até mostrar para vocês, mas eu quero pegar um, que é o Pump Jack, que é um cavalo de pau, que é um totalmente novo para vocês. E aí, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou temporariamente desligar vou só pedir confirmação se vocês estão escutando. Acho que não vai funcionar por causa do áudio, será? Vocês estão escutando? Se não estiver escutando, eu vou tirar o microfone aqui para vocês verem, escutarem. Estão? Não, não estamos. Só aqui. Acho que agora ele vai... Então, qual que é a proposta? Vamos lá. O desafio que eu dei para a gente aqui como exemplo seria de fazer a calibração desse cavalo de pau. Então, primeiro, se a gente fosse olhar como componente, tá? A gente como metrologistas, a gente pensa logo, né, nas variáveis, nas análises quantitativas, né? Só que as análises qualitativas, muitas das vezes, elas levam para as quantitativas. Então, aqui eu consigo ver, por exemplo, a vazão, consigo ver o motor, mas o padrão de funcionamento, o contexto de funcionamento, muitas das vezes ele é relevante, sim. Aqui nessa aplicação, tá, em um lugar só, a gente faria as edições das calibrações, que você, tá, impede delas para o certificado depois, mas junto com isso, tem todas as informações que eu precisaria para esse ativo. Então, por exemplo, vamos falar que eu estou fazendo a calibração desse equipamento. Isso acontece muito na área da saúde. Vai o técnico para lá e é a primeira vez que ele está pegando aquele equipamento para poder calibrar. E aí ele, obviamente, o ideal é que ele queira entender o método de funcionamento daquele equipamento. Aqui, nesse caso, existe o MARC, que o MARC é uma inteligência artificial. E o MARC, né, ele vai ajudar a pessoa durante, né, um procedimento. Então, aqui eu poderia estar usando o MARC para um treinamento, mas a gente não pode esquecer, igual comentei com vocês, do reforço de maneira geral, que o treinamento ele se esvanece ao longo do tempo. A gente tem que entender isso, nós somos humanos. E eu tenho que criar um mecanismo de quando a pessoa esquecer, ela encontra aquela informação o mais rápido possível. Então, se eu vier aqui, posso pedir assim, Mark, me explica o funcionamento. E agora eu vou criar o desafio para vocês entenderem em cerca de 2 minutos o que é um cavalo de pau. Ô, Tiago, Oi. você está tentando mostrar a sua tela aí, porque não está aparecendo, é isso? Ah, não está mostrando a tela?
Não, o pessoal está tentando assistir, mas não está aparecendo, você não compartilhou. Olha só. Eu tinha apertado o botãozinho de compartilhar, por isso que eu estava perguntando do áudio. Ele não foi. Deixa eu tentar de novo aqui. Você estava vendo meu rosto, né? É. Deixa eu ver aqui. Eu aproveito para pedir para a gente acelerar também, por favor. Pode deixar. Ele não está aparecendo aqui. É o Zoom, né? A gente está usando? É. Eu já queria aproveitar e mostrar a feira. Peraí. Deixa eu ver agora. Se agora vai. Agora está Pronto, agora aparecendo. foi. Tá. Certo? Então, esse aqui é o ponto. Você tem que fazer a calibração, resumidamente, direto para o MetaVerso. Então, aqui você tem todo o catálogo de ativos que você vai, que o técnico vai fazer calibrações, estariam aqui divididos ou por fabricantes, né, ou por tipos genéricos. Então, o que eu comentei com vocês seria o cavalo de pau, seria o pump jack. Então, isso aqui que eu estou explicando para vocês é que a gente consegue Olá, Daniel. ver Eu sou o Mark. Como posso ajudá-lo? Tanto análise quantitativa quanto quantitativa, e aqui o Mark vai explicar como é que ele funciona. Usamos esse equipamento para elevar o petróleo até a superfície quando o mesmo não é expelido de forma natural. Então, ele explica. Transformamos o movimento rotativo em um movimento ascendente. Alternativo é transmitido por uma coluna de hastes de aço. Transformamos o movimento rotativo do motor em um movimento alternativo. Nesse caso, em um movimento ascendente-descendente. Eu estou dividindo a posição com então, eu quero que dar uma pausa aqui, porque ele sintetiza o texto na. Então, ele pega os conteúdos, né, que vão para o origem sênior, vai pagar o procedimento dele de calibração. Em vez de você colocar um procedimento num POP, né, para ensinar, fazer o trâmite como um todo, você vai colocar ele aqui dentro da aplicação. E aí, o próprio Mark, ele pega as informações. Uma vazão normal é de 20 metros cúbicos, dia, para poços profundos, de até 3.000 metros de profundidade, e 180 metros cúbicos, dia, para poços rasos, de até 800 metros de profundidade. Né, e se tiver o vídeo, ele consegue puxar dentro do próprio teste. Ele está tentando pegar a internet aqui não está as mais rápidas, não. Ele mostra uma animação. Então, por exemplo, se você quisesse fazer um procedimento, então, né? Aqui existe um conjunto de válvulas para o bombeamento funcionar. No ciclo ascendente, a válvula de passeio que fica acima é fechada e o sistema preenchido por petróleo. Já no ciclo descendente, a pressão fecha a válvula de pé e o petróleo é bombeado para cima. Em relação à aplicação, ele conseguiria.
Se você precisasse de acessar algum manual, alguma fórmula, aqui no caso está no de capacidade, mas ver como é que eu faço, por exemplo, principalmente em calibrações que você tem que fazer associações de incertezas, calibrações mais complexas, que você tem que ter um formulário junto, você conseguiria acessar, né, por aqui todas as informações que você precisa. E vamos supor, né, que existem condições de uso, critérios, que às vezes não faz sentido aquele fluxo, você chegar, passar aquela calibração para frente para a pessoa avaliar e ver se aquele limite está aceitável ou não. Aqui você conseguiria, por exemplo, vir aqui, e vamos colocar que a vazão é 300, sendo que lá mesmo falou que mais que 200 não seria interessante. Então, vejam só, a ação Urgente, da calibração... a vazão está acima do normal. Desligue o motor imediatamente. Ela foi feita para você ver se a aplicabilidade daquele ativo naquele contexto ela está apta ou não. Por que a gente não poderia juntar tudo, né? E você, obviamente, fazer mais medidas, né? Para você ter um desvio padrão. E aí, o próprio sistema aí ia avisar. Esse é um dos pontos. E a calibração, né, na verdade, ela pode surgir dúvidas. O próprio operador, enquanto ele está lá no campo, ele poderia falar assim, poxa, eu não estou conseguindo fazer uma determinada medição. A gente sabe, né, que isso acontece muitas das vezes. Às vezes a gente tem que dar um suporte remoto. Esse suporte remoto poderia você entrar dentro do Metadash. Aumentada. Então a gente poderia vir, né? Vou colocar aqui aqui também. E coloquei. Olá, Daniel, escala eu real, sou o Mark. de 1 Como para 1, posso ajudá-lo? de toda, né, o cavalo de pau. Aqui eu vou reduzir ele para uma versão menor. Aqui. E se tiver alguma outra pessoa trabalhando lá naquele momento, deu um check no QR Code, eu vou ver aonde que ela está em tempo real, que está aqui, e eu vou poder dar uma instrução para ela. E isso não é válido não só, então, para o treinamento, que na verdade eu poderia estar dando um treinamento de como que faz a calibração nesse equipamento remotamente para uma pessoa, mas também, né, eu conseguiria estar dando um suporte durante a calibração, porque isso vai acontecer. E aí, aqui eu dei um exemplo, né, totalmente fora da área de vocês, para vocês se ambientarem com eles. Mas aqui tem outros exemplos também, que a gente poderia usar como base. Vamos pegar um último aqui, que é pegar, por exemplo, uma sala de ressonância magnética. Isso aqui é bem interessante também. Então, basicamente, você tem que explicar uma sala de ressonância magnética, em vez de você pegar o GEMA, né, ir lá e mostrar para ele, você consegue literalmente colocar uma sala de ressonância. Eu, quando eu fiz a minha pós-graduação, a maior parte das pessoas que estudaram comigo formaram sem nem saber o que era uma ressonância. E mesmo quando você vai fazer estágio no portal, não vai deixar, né, você brincar Olá, com a Daniel, ressonância eu sou o magnética, não Mark. vai. Como Mesmo posso no metaverso ajudá-lo? você consegue. Então aqui eu coloquei a sala, eu posso andar dentro da sala, literalmente, aqui tem os monitores da Icon, né, está escrito aqui, e eu poderia ir andando até chegar na ressonância. Aqui eu coloquei ela num ponto onde que a própria parede aqui internamente não vai me deixar. E aí, basicamente, todos os equipamentos hospitalares eu conseguiria, né? Desde equipamentos, às vezes, aqui eu peguei um desfibrilador bem antigo. Então, pega um desfibrilador, os esquemas, né, de calibração, enfim, eles poderiam vir aqui embaixo e o Mark vir e tirar. Olá, Daniel, eu sou o Mark. Como posso ajudá-lo? E aí, o meu tempo já tá no final, eu vou só já dar uma prévia aqui de como é que vai ser a feira. E essa parte aqui para vocês não vão acessar diretamente, mas dentro da Metro Saúde, tá? Esse aqui vai ser o ambiente da feira de vocês, que a gente hoje a gente está fazendo para os expositores. Acabou que
Ainda ficaram faltando alguns detalhes finais, né? E a gente hoje vai ser a primeira vez que os expositores vão entrar na feira. Vai estar aberta para público. Olá, amanhã, Daniel. Eu sou o Mark. Como posso ajudá-lo? O Mark, ele é a inteligência artificial que ele vai guiar vocês aqui durante a feira. Ele vai fazer a apresentação dos estandes e uma feature nova que a gente lançou na última semana. Tem uma outra parte aqui que eu não mostrei, Celso, meu amigo, mas em breve eu mostro depois com mais tempo, que é usar a visão de máquina, que a ideia, a calibração cada vez mais também, a gente vai usar mais visão de máquina, principalmente expedições de medição. Depois, quando tiver às vezes uns 5 minutinhos, ou então eu mostro ele depois para você, se dá para a gente poder, ele faz o mapeamento, até faz marcações. Obrigado, Tiago. Foi maravilhosa essa experiência aí. Eu estou agora bastante curioso para entrar na feira, né? Já estamos com os links aqui e eu aproveito a oportunidade para convidar todos para participarem dessa feira que realmente é bastante inovadora para o nosso Metro Saúde. Obrigado, Tiago. Eu vou passar a palavra para a nossa palestrante. Pronto. Perfeito. Celso, vou tentar ser o mais breve possível, tá? Tá, obrigado. Então, eu agradeço aí pelo convite, né? Eu vou falar um pouquinho aí de como o Senai, né, a instituição a qual represento, começou a pensar sobre a questão do desenvolvimento de currículos que não fossem tão conteudistas como eram até um tempo atrás, mas que trouxessem toda essa lógica aí da formação com base em competências, tá bom? Então, eu vou falar rapidamente aqui sobre o Senai, mas eu já vou, então, entrar no assunto que é compartilhar com vocês a metodologia que nós desenvolvemos desde 1999, que foi essa primeira edição, né, para pensar em todo o processo, não só da formação, mas desde o momento que a gente pensa num perfil profissional, né, até a finalização com o currículo. E vou comentar também de um programa de capacitação técnica que nós fizemos nessa área da metrologia, justamente para atender a necessidade, né, de cada vez mais atualizar o corpo técnico nessa área. Tá bom? Então, o Senai, acredito que todos conheçam, né, mas eu trouxe aqui os números, né, que a instituição como um todo, ela não só aqui em São Paulo, né, mas ela tem essa abrangência nacional, forma aí trabalhadores nas diversas áreas. O Senai atua em 28 áreas da indústria, então a gente, por aqui já dá para perceber a dimensão que a metrologia toma na casa, né? Na área da saúde a gente tem um curso técnico, né, que forma um mantenedor aí na área de equipamentos biomédicos, né, que inclusive é na escola aí do professor Sanches. Em termos de escolas, são 170 escolas, né, 92 fixas, e nós trabalhamos também com escolas que a gente chama de escolas móveis, que transitam aí pelo estado e às vezes atendem até fora do estado, em diferentes áreas tecnológicas também, né, atendem prefeituras, ONGs, né, para levar também a possibilidade de formação para regiões onde você não tem a escola ou lugares, né, como usinas, por exemplo, né. Então, você não tem o espaço físico da escola, mas você tem a possibilidade de atendimento por meio dessas unidades móveis. Em termos de educação profissional, então, nós atuamos desde a formação inicial, né, com cursos de qualificação, cursos de educação técnica de nível médio, né, e também no ensino superior, por meio dos cursos de tecnologia, né, e as pós-graduações também, né? Atualmente também estamos atuando na engenharia,
né? Já temos uma aprovada que é a de automação, né? E curso superior na área de química também. Então, a gente percebe que a preocupação da casa é desde a formação inicial desse trabalhador para o mundo do trabalho até, né, uma formação ao longo da sua vida e atingindo o nível superior e pós-graduação. Agora, a fala que eu trago hoje, né, é um pouquinho no sentido de responder essa pergunta, né? Como é que a gente estrutura um curso, né, pensando aí nessa lógica de formação com base em competências? Então, as discussões que foram sendo feitas na casa fez com que a gente desenvolvesse uma metodologia que perpassa 4 aspectos importantes. Primeiro, você fazer uma prospecção da área, você estabelecer o perfil daquela ocupação ou de uma série de ocupações de uma área tecnológica, depois você traduzir isso no desenho curricular e você pensar, então, na atuação do docente em sala de aula. Vou falar rapidamente sobre cada uma delas, né? Nessa fase de estudo prospectivo, a ideia aqui é você ter um olhar para a área ou para aquela ocupação, né? Aqui no caso eu fiz uma pesquisa rápida, aí a gente tem um setor que faz todo esse levantamento de dados, são especialistas aí, economistas, pessoal especialista aí nessa análise de levantamento de dados, né? Aqui a gente identificou pela CBO quais são as ocupações relacionadas à metrologia, né? Desde o metrologista em si até especialistas, pesquisador, agente fiscal, e a partir daí é feita toda uma série de levantamentos de dados, né? Desde, por exemplo, aonde eu encontro esse profissional, quais os setores, né? Por aqui a gente vê que predomina, né, no estado de São Paulo a área da metalmecânica e automotiva, mas também a gente encontra aí aqueles profissionais, conforme a classificação da CBO, na área de saúde também, entre outras áreas, né? E são outros dados também que eles levantam, né, conforme a necessidade, né? Eu posso ter uma classificação por gênero, nível, né, o nível de formação, quais possuem formação de nível técnico superior, né, a média de idade, né, desses profissionais, né, termos de remuneração também, qual é a faixa salarial, vínculos, né. Então, esse é um exemplo de alguns dados que são levantados, né, e também com relação às novas tecnologias emergentes, eu posso solicitar dessa equipe um estudo dessa área. Então, o objetivo desse estudo, né, desse primeiro momento, é ter esse olhar mais amplo e conseguir identificar quais são as ocupações, como elas estão caracterizadas, né, para que a gente possa, então, dar andamento para a segunda fase, que é a organização de comitês. Então, a gente tem um comitê interno e um comitê externo, para elaborar aí o perfil. Tá? O comitê interno, a gente usa alguns documentos referenciais, né? A gente segue muito aí a questão da legislação, né? Nós somos obrigados a ofertar títulos que só estão disponíveis nesses catálogos, né? E por um grupo interno de especialistas da área, a gente elabora uma minuta de perfil que depois é validada por meio de um comitê técnico setorial. Aí sim, enquanto no comitê interno eu ainda tenho um olhar meu interno da instituição, mas eu quero saber o que o mundo do trabalho pensa a respeito daquele profissional. Então, eu monto um comitê externo que objetiva a função desse comitê, ou ele vai validar a minuta que eu fiz, ou então ele vai me ajudar a elaborar um novo perfil profissional. A estrutura do comitê, a representatividade, né, sua composição é essa, né, então, do lado direito da tela, a gente tem profissionais do Senai, né, que a gente chama para compor também, né, eu, no caso, eu sou especialista em educação, eu assumo a coordenação metodológica, a gente conduz o comitê, mas a gente tem aí a contribuição de outros colegas. Mas o ator principal nesse momento são as empresas, né, que nós chamamos, para que possam aí nos ajudar a traçar esse perfil. Então, a gente chama representantes, né, de empresas de pequeno, médio e grande porte, nós chamamos também os sindicatos, tanto o sindicato patronal quanto o sindicato dos trabalhadores. Nós convidamos algumas pessoas, né, para serem participantes aí do comitê, para estarem nos ajudando, que pode ser ex-aluno, né, ou, pessoas docentes, né, do meio acadêmico. As associações ou órgãos de classe também são chamadas, é importante ter a participação delas até para dar o limite, né,
daquela ocupação, por exemplo, uma qualificação não está avançando dentro de uma formação de nível técnico ou de nível superior, então, os órgãos de classe, eles vão nos ajudando a nortear aí o que é a atribuição daquele perfil profissional naquela ocupação. Chamamos também representantes do meio acadêmico, ou docentes ou pesquisadores, para ter esse olhar também da academia, essa contribuição, e também podemos ter representantes do poder público, né? Por exemplo, da área de ciências e tecnologia, para compor esse comitê, então, com múltiplos olhares e traçar aí um perfil profissional, né? Então, como nós entendemos, né, que o perfil, ele retrata as competências profissionais, tanto as específicas daquela área tecnológica, daquela ocupação, quanto as socioemocionais, né, que hoje são tão requeridas aí no mundo do trabalho, mas nós precisamos, então, que esse comitê nos identifique quais são. Então, nós perguntamos quais são as grandes funções daquela ocupação, né, entendidas aí como os grandes processos, e vamos, então, subdividindo aquela grande função e tentamos achar as suas subfunções, que são as etapas, né? Então, eu tenho um processo grande e vou destrinchando esse processo em etapas. E aí, para cada subfunção, a gente também define o padrão de desempenho. Então, com que qualidade aquele trabalhador, né, aquele profissional, ele realiza aquela subfunção, né? Então, travou para mim a tela. Exemplificando, eu trago aí um exemplo da metrologia, né? Eu posso ter uma função principal, isso é só um exemplo, foi criado aqui só para trazer para vocês, né? Eu posso dizer que esse profissional tem como grande função realizar medições, calibrações e ensaios, conforme a legislação e normas, e tenho como subfunções que ele vai verificar instrumentos e medidas, vai realizar testes, análise e calibrações, vai coordenar atividades, né, e os seus padrões de desempenho. Então, essa é a primeira parte do nosso perfil, e uma segunda parte a gente chama de contexto de trabalho, onde a gente vai apresentando quais são as condições daquele profissional quando ele estiver lá, né, na sua empresa, desenvolvendo as suas atividades. Então, quais são os meios, os equipamentos, os instrumentos que ele encontra, as condições de trabalho, né, se existem riscos profissionais, que área de atuação encontra esse profissional, por exemplo, ele pode trabalhar na indústria, em órgãos de fiscalização, né? A evolução, né, daquela qualificação ou daquela habilitação, né, para onde está indo, quais são os cursos que, a partir desse programa que eu estou oferecendo, quais outros cursos, né, esse profissional pode aí realizar, e também nós levantamos com esse comitê quais são as competências socioemocionais que ele considera mais relevante. A partir do perfil profissional, então, mapeado, né, com as competências, nós iniciamos uma fase que a gente chama de desenho curricular, que é a tradução metodológica. Por quê? Nós entendemos que as competências profissionais são adquiridas ali na prática, no dia a dia daquele profissional. Então, quando eu penso no processo formativo, eu tenho dentro de uma escola uma condição ideal, tá? Porque eu observo todos os aspectos de segurança, eu estou ali acompanhando o tempo todo o meu aluno, então eu preciso traduzir aquelas competências que foram traçadas no mundo do trabalho para o mundo da educação. Então, o que a gente faz é olhar aquele perfil, aquela descrição e traduzir isso em capacidades técnicas, né? Porque a gente entende que a competência é essa mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes, né, para que o profissional consiga resolver problemas os mais complexos, né, os mais distintos possíveis na sua área de atuação. Então, a gente precisa traduzir isso para o mundo da educação. Então, o resultado final dessa fase, então, eu tenho as diferentes disciplinas, unidades curriculares do curso, traduzida, então, por capacidades técnicas, né? E cada capacidade técnica tem aí um grupo de conhecimentos que lhe dão suporte. E a gente destaca também as capacidades socioemocionais que seriam trabalhadas. Então, aqui é um exemplo de uma unidade curricular de metrologia. Aqui o foco, né, é a metrologia dimensional, porque deu para a gente perceber, né, que a área de atuação do Senai
né, pelo próprio levantamento das ocupações dessa área, se concentram mais na indústria, né, mecânica e automotiva. Então, a gente tem muito forte aí a questão da metrologia dimensional, embora a gente atue também em outras áreas, né? Então, aqui é o exemplo de uma ementa com as capacidades técnicas aí levantadas, né? Selecionar instrumentos, dispositivos, padrões, máquinas e equipamentos, medir peças, aplicar técnicas de manutenção, instrumentos de medição, né? E outras capacidades. E, por fim, né, se nós pensamos no currículo, a gente tem esse olhar também para como o professor vai desenvolver a sua prática pedagógica, uma vez que o seu currículo, então, foi montado de uma forma a já trazer essa visão das competências profissionais. E, então, se pensou que a melhor forma de trabalhar seria por meio de propostas, né, situações de aprendizagem que fossem contextualizadas com a realidade da atividade profissional. Então, ele não trabalha mais diretamente com o conteúdo, ele tem que pensar ou numa situação problema, ou no estudo de caso, ele pode propor uma pesquisa aplicada. A gente incentiva muito o trabalho com projetos, inclusive projeto integrador, né? Para que, então, ele crie toda uma situação onde, por meio dela, o aluno vai desenvolver aquelas competências previstas. A gente enfatiza muito a questão da interdisciplinaridade, por entender que é por meio dela que o aluno vai articular todos esses diferentes saberes que ele está recebendo aí no programa de formação, né? Então, para que ele não receba a informação de uma forma estanque, mas que ele consiga ter a noção do todo, e aí sim, né, tendo uma noção melhor e maior da área tecnológica que ele vai atuar. E também enfatizamos aí a avaliação formativa aí ao longo do processo, para que o aluno tenha, assim, essa possibilidade de se recuperando aí ao longo, né? E também promovendo sempre a autoavaliação, para que o próprio aluno seja capaz de perceber a sua evolução dentro da unidade curricular. E, por fim, né, eu queria comentar que a gente percebeu, mais ou menos em 2017, que o profissional da metrologia, né, como especialista em metrologia da casa, por uma série de questões internas, né, ele foi assumindo aí outras funções, atuando em outras disciplinas do curso, então se perdeu um pouquinho aí aquele especialista, né, em metrologia. Então, para poder atender esse gap de formação, nós pensamos aí num projeto de capacitação, tá, cujo objetivo era de fornecer para os docentes, né, da casa esse aperfeiçoamento técnico. Nesse primeiro momento foi priorizada a metrologia dimensional, embora, né, inicialmente eram previstas 57 escolas, né, mas acabamos colocando como meta trabalhar com 48 escolas pelas questões mesmo de ambiente, né, de operacionalização. Tá? Qual foi a estratégia? Né? Você tinha um grupo responsável pela coordenação do projeto, que trabalhou com mentores, eram 12 mentores, cada mentor ficou responsável por um grupo de multiplicadores, então ele treinava os multiplicadores, né? Então a ideia era termos 96 multiplicadores, e como meta, esses multiplicadores trabalhariam com os docentes da sua unidade escolar e de outras de regiões mais próximas. Então, a ideia inicial, o projeto, a meta inicial era capacitarmos 780 docentes. Começamos em 2017, entramos em 2018, mas o programa parou em um determinado momento e veio a pandemia. Então, a pandemia fez com que o projeto fosse parar. Nós conseguimos capacitar 180 docentes e, nesse momento, estamos retomando esse projeto, inclusive por conta até das novas tecnologias que estão surgindo nessa área, né? A proposta desse programa, então, ela previa 4 cursos, né, na metrologia dimensional. Então, nós rodamos o ciclo básico e começamos a entrar no ciclo intermediário. Foi esse ciclo que foi interrompido. E no seu ciclo mais avançado, trabalharíamos com a confiabilidade metrológica. Para cada módulo, né, cada um desses programas,
era previsto que os multiplicadores receberiam um kit, né? O que teria nesse kit? O desenho de peças, para que as próprias escolas aí pudessem estar usinando esses modelos. A ideia é que esse kit também, né, os docentes capacitados pudessem usar nas suas aulas, né, junto aos alunos. Foram fornecidos desde o plano de curso, o plano de ensino, as apostilas, o material didático que ele precisaria. Foram disponibilizados vídeos didáticos também, manuais e catálogos técnicos online, né, em meio virtual, para que esses multiplicadores também pudessem consultar, e foi atualizada toda a bibliografia da área, né, para que, então, as bibliotecas da rede pudessem contar aí com um acervo mais atualizado. Aqui uma foto, então, do primeiro kit, né, já montado, construído, né, pelos próprios docentes. Tá? E aqui algumas fotos, né, dessa primeira fase, né, com os docentes aí da rede. E para finalizar, eu só vou mostrar aqui algumas fotos dos nossos institutos, né, o Senai já tem, se não me engano, acho que são 20 laboratórios acreditados, e acho que são 12 institutos, agora eu não tenho certeza em termos de institutos quantos nós somos, eu não sei se o Chances tem essa informação aí mais correta, né? O ISE é o Instituto Senai de Inovação, então a ideia desses institutos é que você possa desenvolver pesquisa, né? Atender as diferentes indústrias, as diferentes empresas, né, em suas necessidades, né? Então, não são ambientes que os alunos têm acesso, né? Ele é um laboratório para prestação de serviço e pesquisa, tá? Então, a gente tem aí alguns ambientes, né, com diferentes tecnologias que nos mostram até a preocupação, então, não só da atualização dos recursos do currículo, por conta de que a gente percebe que algumas tecnologias vão exigir uma base científica até um pouco maior, na parte da física, principalmente, né, e alguns conhecimentos que hoje, alguns já são trabalhados, mas a gente precisa ter esse olhar em termos de atualização para que a gente consiga aí atender melhor as necessidades de formação desse profissional. Não só para os docentes, mas também nos currículos dos cursos, né? Aqui um laboratório de digitalização 3D, também do Instituto, laboratórios de calibração. E era isso, Celso. Agradeço aí a Maria do Carmo, e a participação. nós é que agradecemos aí o seu tempo, a sua excelente exposição. Agora eu passo a palavra ao João, que já está com a sua câmera perfeita para a condução dos trabalhos. Bom dia, pessoal. Desculpa, tive um contratempo aqui com a minha entrada, mas eu entrei a tempo de poder acompanhar a palestra do Tiago. Queria agradecer ao Tiago pelo conteúdo, pelo excelente trabalho que fez aí, e a Maria do Carmo, por fim, aí. Muito obrigado, Maria do Carmo, né, assumir esse desafio, né, de entrar no Metro Saúde pela primeira vez aí. A gente está muito, muito feliz com a sua participação e com a sua apresentação, né? E é muito contente por entender, por colocar esse link, né? Ou seja, do metaverso à educação, né? Aonde como ele se enquadra, e a gente viu aí pela palestra da Maria do Carmo que existe método para isso. Mas agora eu queria, né, anunciar a próxima palestra, que é a palestra da Ana Paula, perdão aqui, né, sobre a palestra da Ana Paula Siqueira sobre inserindo conceitos de usabilidade em metrologia. Aí, depois da palestra da Ana Paula, a gente fecha com alguns questionamentos aí sobre a ligação desses 3 itens. Por favor, Maria Paula, podemos iniciar contigo. Vamos lá. Ok, obrigado, João. Deixa eu ver se eu consigo... Tá falando aqui que eu não consigo compartilhar meu vídeo.
Certo, vamos. Vamos ver. Vamos ver se agora vai. Vocês estão conseguindo me Ainda não ver? lhe temos, Não. só lhe ouvimos. Só é que tá falando que o organizador cancelou a minha visualização da imagem aqui. Pronto. Veja Deu? se... Deu? Peraí, deixa eu compartilhar minha tela também. Agora sim. Deu? Tá me vendo? A organização tá complicando sua vida, né? Sem problema, Celso. Tá conseguindo ver minha tela também ou não? Sim, sim. Perfeito. Ótimo, legal. Obrigado pelo convite, Celso, obrigado pela Maria, pelo Tiago que falaram anteriormente. Eu trouxe aqui, eu vou passar a parte introdutória assim mais rapidamente, que é só do que é, da onde que eu estou falando, né? Uma apresentação, como já foi apresentada no início, mas o meu desafio é falar um pouquinho sobre usabilidade nesse ambiente assistencial e no ambiente da metrologia. E realmente é um desafio falar de usabilidade dentro da metrologia, né? Vou falar um pouquinho para vocês por quê. Deixa eu ver se está funcionando aqui para medir, para mexer. Aí, foi. Foi até demais. Só um pouquinho, né? Eu estou falando de Itajubá, sul de Minas. Só trouxe aqui uma localização aí da Universidade Federal de Itajubá. Então, a gente é uma universidade centenária, né? Com base forte dentro da área de engenharia, nessa cidade. É uma cidade pequena, baseada muito dentro de conceitos universitários, então tem outras universidades aqui, e da onde surgiu o Laboratório de Usabilidade de Fatores Humanos, que foi um convênio com o Ministério da Saúde, tanto para, né, uma verba do Ministério da Saúde para a construção da obra física e da capacitação do time do laboratório, isso lá de 2013, e aí, desde então, a gente tem atuado nessa área. A princípio, né, o nosso projeto inicial não é nada muito grande, né, uma estrutura em torno de uns 100 metros quadrados, que tenha 2 salas de simulação, uma sala de controle, sala de observação. Aí dentro das salas de simulação eu conto com simuladores de alta fidelidade, então são manequins, né, ou pacientes aí, que eu consigo fazer criar um ambiente simulado para efeitos de teste dos equipamentos. E também criar um ambiente o mais realístico possível, né? E eu vou falar um pouquinho da importância disso daí. Tanto a estrutura de áudio e vídeo e tal. Mas, de forma geral, o laboratório tem atuado muito na parte de educação, principalmente por estar dentro de uma universidade, né? Então, a gente tem como fazer a formação dos futuros engenheiros, então a gente tem colocado disciplinas nessa mesma pegada que a Maria apresentou, né, baseada em competências, e até dentro das competências novas do MEC para a engenharia, tem uma pegada grande na questão de avaliar o usuário, na interface humano-computador, da interface, né, pensando nos engenheiros como desenvolvedores de qualquer interface. Então, esse olhar está dentro da necessidade né, das novas diretivas aí, baseada em competência. Então, acabou que essa disciplina de usabilidade de fatores humanos acabou sendo uma disciplina obrigatória agora para os nossos cursos aqui da Unifei. Então, a gente tem atuado bastante na educação, não só na formação dos futuros profissionais de engenharia que vão para o mercado, mas também dando um apoio, uma consultoria, um treinamento para muitos fabricantes, né, inclusive organismos certificadores de produto também, né, nós estivemos em alguns outros organismos reguladores também dando formação. E por quê? Porque realmente é uma carência de entendimento, né, dessas questões de usabilidade no ambiente hospitalar, no ambiente de tecnologias médicas, né? Porque o que a gente vê hoje em dia é um boom de tecnologia, né, na área da saúde. O Tiago falou, né, mostrou lá um equipamento que não é da área da saúde, mas é essa mesma realidade que a gente tem na área da saúde hoje, né? Com certeza, a parte de robótica, a parte de realidades virtuais, e como é o nosso profissional que vai atuar
com esses equipamentos. Não necessariamente ele evoluiu na mesma proporção da evolução das tecnologias, né? Então, por isso a necessidade de se falar sobre usabilidade, a necessidade de se entender o perfil do usuário, porque muitas vezes a evolução tecnológica, ela está desalinhada com a capacidade cognitiva do ser humano de conseguir absorver, conseguir compreender, conseguir utilizar aquilo tudo em benefício do paciente, né? Sem colocar riscos no meio do processo. Então, hoje a gente vê as limitações dos seres humanos aí, né? Falando especificamente dos profissionais na área da saúde, em hospitais, fadiga, sobrecarga, estresse, né? Sobrecarga da memória, sobrecarga física, sem falar de diversas outras condições, como estresse no sentido de outras formas de sobretrabalho, né? Então, pessoas que estão trabalhando em cargas de trabalho muito altas, e é lógico, o foco delas sempre na segurança do paciente, né? Então, a gente tem falado lá no início, né, de segurança do paciente, o foco do profissional de saúde é no paciente, não necessariamente no equipamento que ele está utilizando. E diferente de um profissional da aviação, por exemplo, que o foco do profissional da aviação, é lógico, é carregar os pacientes, as pessoas no avião com segurança, mas o grande foco dele é naquele painel, é na direção de um avião, né? E isso é muito diferente quando a gente vê uma situação extremamente tecnológica, de alta tecnologia dentro dos hospitais, e a maioria desses profissionais que vão atuar com esses equipamentos, eles tiveram uma formação bem mais no sentido da visualização do paciente, e eles tiveram que lidar com todas essas tecnologias, muitas vezes, um pouco na aula prática, né, dentro dos seus cursos, mas muito mais quando eles começaram no mercado de trabalho, principalmente se tem um grande gap entre aquilo que ele foi formado com o mercado de trabalho onde ele foi inserido. Então, muito ele tem que aprender no hands-on, né, no jogo da vida mesmo, né, na hora que ele está exposto a isso. E aí ele começa a lidar também, né, com as suas limitações, começa a entender as suas limitações, e isso pode acarretar realmente num descompasse aí, né, e na questão do benefício ao paciente. Será mesmo um benefício ao paciente, essa alta tecnologia nos hospitais? Até quando? Até que ponto? Né, como o usuário ele está atuando nesse sentido. E aí eu trouxe, então, vou fazer um jogo, assim, um pouco mais um pouco fora dos equipamentos médicos, mas só para a gente exercitar, como o Tiago fez lá no início, né? Mas o que é usabilidade? Né, o que é esse conceito de usabilidade? A gente tem muito claro, uma coisa que tem boa usabilidade, uma coisa que é intuitivo, tipo um tablet, né? Meus filhos conseguem mexer rapidamente, então, nossa, como que minha avó tem dificuldade no tablet, mas minha filha de 5 anos mexe muito fácil, né? Então, a gente tem alguns preconceitos com relação a isso, né, por conta do ambiente onde a gente está inserido, mas a gente, de fato, não consegue muito mensurar, não consegue muito explicar isso bem, o que de fato é usabilidade. Então, eu vou fazer uma provocação aí para vocês pensarem, né? Quantos de vocês já baixaram algum aplicativo no celular e, no fim das contas, deletaram aquele aplicativo? Né, eu acredito que a grande maioria aí já né, fez download de alguma coisa no celular e depois passou um tempo, acabou deletando. E aí eu queria fazer uma provocação de quais os motivos disso, né? Por que você deletou aquele aplicativo? Poderia ser porque ele não faz aquilo que eu queria, né? Ele não faz aquilo que você estava esperando, ou que ele faz aquilo que você queria, mas de um jeito muito difícil, ou de um jeito muito demorado, ou ele ocupa muito espaço, né, ele ocupou muito espaço do seu celular, começou a travar o seu celular, ou ele demanda muito tempo, ele vai muitas telas, ou porque você usava pouco, né, ou você fez download para usar uma vez, depois você nunca mais usou, ou você teve dificuldade de lembrar como utilizar numa segunda vez, você achou ele muito complicado, muito difícil de navegar, aí você acabou deletando, simplesmente porque você não gostou, então não foi com a cara, a tela, a cor,
o layout, o tamanho da fonte, não gostei, achei muito esquisito, não gostei da cor, enfim, né, uma preferência. Ou você até não achou seguro. Nossa, não achei muito seguro. Ele pediu para acessar todos os meus dados, pediu para ver minhas fotos, meus contatos. Não achei muito seguro isso, ou então posso estar colocando em risco de alguma forma as informações que estão no meu celular. Né? Eu acredito que se você pensou aí o porquê de você ter deletado, em algum desses pontos, de alguma forma, você se encaixou. Né? E aí, quando a gente fala de usabilidade, a gente tem que pensar que isso está em todos esses pontos aí. Então, quando a gente fala aquilo que não fazia aquilo que eu não queria, a gente está falando de efetividade. Quando a gente fala de um jeito muito difícil, ou demandou muito tempo, gastou muito espaço, a gente está falando de eficiência. Né? Quando demandou muito da minha memória, né? A gente tem um termo aí, né, aportuguesado aí, que é o memorabilidade, né? Mas é que ocupou muito, que também está dentro de eficiência, pode estar dentro de eficiência, né? Simplesmente não gostei, isso é a característica mais fácil de se identificar dentro de usabilidade. Ah, não gostei. Por que você não gosta sei lá, de uma Apple? Por quê? Ah, porque eu não gostei, não fui com a cara e tal. Né? Pode ser simplesmente uma percepção de satisfação. E pode estar relacionado a um problema de segurança, que também essa quesito segurança pode estar dentro de efetividade. Tá? Que pode ser um ponto-chave, né, de fazer aquilo que eu realmente queria. Mas dentro da área da saúde a gente acaba separando esse quesito segurança aí, porque pode estar relacionado à geração de erros. Então, quando a gente fala de usabilidade, a gente tem que entender todos esses pontos, né, todos esses pilares aí dentro do conceito de usabilidade. E aí, de forma geral, eu trago uma definição lá da IEC 62366, que fala que é a característica da interface de usuário que estabelece efetividade, eficiência, facilidade ao aprendizado e satisfação do usuário. Então, está englobando ali, né, a parte de memorabilidade dentro do aprendizado e satisfação do usuário. Basicamente, né, a gente tem o desafio de entender o ser humano, de entender o usuário como uma máquina que vai interagir com aquela interface. Né? Então, o que é uma máquina? Né? O que é ela tem os seus estímulos, tem as suas entradas, né? Que os nossos estímulos como seres humanos são os nossos estímulos sensoriais, né? São os nossos 5 sentidos. A gente tem um processamento daqueles estímulos, que aí vai envolver percepção, memória, atenção, tomada de decisão, raciocínio, que é o nosso processamento cognitivo, e a gente tem as respostas, né, as saídas, que aí seria as respostas motoras ou até as respostas mentais. E isso tudo tem um feedback, tem uma retroalimentação, né? Então, a partir de uma resposta, eu tenho um outro estímulo, então eu apertei um botão, aí aquilo funcionou da forma como eu pensava que aquilo ia funcionar, e aí acionou um alarme, e aí eu visualizei, eu ouvi aquele alarme, então volta na minha realimentação, no meu sistema. Né? Então, vamos dizer assim, a dificuldade de pensar de colocar o ser humano como uma máquina, seria no sentido, né, uma visão de usabilidade, né, eu tenho que, de certa forma, entender o ser humano dessa forma, com as suas limitações, com as suas capacidades. Então, nós, seres humanos, temos limitações no nosso procedimento, no nosso processamento cognitivo, né, e como desenvolvedor de tecnologias, ou como chefe de um ambiente assistencial, eu tenho que entender que as pessoas têm essas limitações, para fazer uma melhor adequação dos equipamentos que vão estar ali interagindo com essas pessoas. Então, esse aqui é o grande objetivo de se pensar em usabilidade, né, em fazer casar, em aumentar a potencialidade da tecnologia, falando especificamente no ambiente assistencial para a segurança do paciente. Então, assim, para equipamentos médicos, a gente está falando de compreender o nosso usuário, as suas limitações, as suas capacitações, no desenvolvimento, na seleção e aquisição, que o meu colega vai falar em um outro painel aqui especificamente sobre isso, né? Então, de certa forma, verificar todos esses pilares de usabilidade no momento de inserir aquele equipamento dentro do meu sistema hospitalar, dentro em contato com os meus usuários. Né? E aí vem essa dificuldade, e até uma dificuldade em termos de metrologia também, em como medir isso.
né? Isso é mensurável? Eu consigo medir isso? Eu consigo colocar parâmetros para usabilidade, né? Então, existem métodos científicos que vão te ajudar a fazer esse tipo de coisa, mas como estudar o seu usuário, né? Então, eu trouxe aqui uma proposta, existe uma lista, né, de possíveis métodos, formas, mas basicamente eu tenho uma fase inicial de introspecção, que é ter uma visão holística dos meus usuários, das tarefas, do contexto de uso, tentar identificar todas aquelas limitações externas, né, do ambiente onde ele está inserido, oportunidades, pontos de problema, mergulhar a fundo nas necessidades, nas experiências dos usuários, descrever cenários, mapas de experiência, lista detalhada das atividades, ouvir os stakeholders, enfim, então tenho uma série de métodos aqui, eu listei alguns, né, pesquisa etnográfica, entrevistas, pesquisa documental, investigação contextual. Então, existem sim alguns métodos que vão ajudar nessa introspecção, né, nesse entendimento real do seu usuário. E como incluir isso dentro do seu processo? A partir deste entendimento, né, de como é o seu usuário, do perfil do seu usuário, você como desenvolvedor, ou como engenharia clínica, né, ou como profissional de gestão, né, no ambiente hospitalar, no ambiente assistencial, ter consciência das suas limitações, das suas limitações em processos cognitivos, das suas limitações em habilidades, e comparar com o nível requerido para os equipamentos médicos, para a tecnologia inserida naquele local. Então, tem uma fase 2, que seria uma fase de interação, né? Então, seria envolver os usuários o quanto antes e muitas vezes dentro do processo de desenvolvimento, identificar problemas com relação a premissas e boas práticas de design, compreender modelos mentais. Então, às vezes, o desenvolvedor fez aquele equipamento pensando que o usuário vai pensar sempre daquela forma e não é aquilo, né? E na hora que eu coloco no ambiente assistencial, eu vejo que o meu usuário estava acostumado com uma tecnologia do concorrente e que era outra unidade de programação. E agora esse exige que ele faça uma conta prévia, vamos supor, em bomba de infusão, né? Exige que ele faça uma continha para depois inserir um valor de programação. Então, eu tenho que ter essa visão, né? Para evitar que surjam problemas e ocorrências para o meu usuário. Compreender cada tarefa, as interações com o usuário, identificar e compreender os riscos potenciais, erros previsíveis, testar com os usuários e aí retroalimentar o design. Então, aqui eu já estou falando dentro de um processo de design, ou que seja dentro de um processo de inserir essa tecnologia no ambiente hospitalar, né? Então, testes de usabilidade, análise funcional, e aí a parte final, de como validar isso, né? Então, dentro de um processo de validação, identificar cenários, quais são os piores cenários, tarefas críticas relacionadas à manipulação daquele equipamento. Olha, por exemplo, dentro de uma bomba de infusão, uma tarefa crítica é, de fato, o início, a programação, o setup, né? Ou então a desconexão, na hora de programar um ventilador pulmonar. Então, esses pontos críticos, criar cenários, e aí fazer um ambiente de teste, fazer uma validação se aquele profissional consegue, de fato, executar aquelas tarefas, né, naquela tecnologia, e aí fazer uma análise de erros, análise de causa raiz, enfim, existe também uma série de opções aqui de métodos para serem utilizados. Os mais comuns realmente são os testes de usabilidade. Então, o processo adequado, na verdade, não tem uma regra geral de qual método se deve ser aplicado, diferente, né, de um processo metrológico que você tem muito bem regrado, né, com os seus níveis de erros e tal. A dificuldade aqui de tentar encarar o usuário como um equipamento é realmente essa, e também, né, não, além de considerar o usuário com o seu, né, as suas entradas, seu processamento e suas saídas, eu também tenho que pensar nos diferentes tecnologias, né? Não eu teria que criar vamos dizer, um protocolo para cada diferente tecnologia. Então, por isso essa abertura, essa possibilidade de construir caminhos diferentes dentro desse processo de introspecção, interação e validação. Porque nós, seres humanos, somos diferentes, né? Então, aí a importância desse tipo
de análise ser feita individualmente para cada setor de saúde, né, de pulverizar realmente esse conhecimento para que os desenvolvedores consigam fazer isso previamente, antes de colocar o equipamento no mercado, e que os profissionais de saúde consigam ter essa análise, né, antes de inserir esses equipamentos dentro do ambiente assistencial. Então, coloquei aqui como chaves do processo no desenvolvimento, seria compreender o seu usuário, a sua necessidade, conhecer como ele pensa, como ele processa, quais os fatores externos associados, desenvolver o produto com foco no usuário e validar se realmente aquilo atende o que o usuário necessita e processa dentro do seu contexto de uso. E agora, como no ambiente assistencial, então a chave do processo no ambiente assistencial, né, contém todos esses outros que eu acabei de falar para o desenvolvimento, só que ainda assim, nossa, Ana Paula, mas se o meu fabricante garantiu que ele segue todos os itens de usabilidade, que ele segue as normas, ele foi aprovado, ainda assim eu tenho que ter esse tipo de análise no meu hospital? Sim, porque não necessariamente o fabricante testou com os profissionais do seu hospital, né? Ele não conhece os seus protocolos de utilização, ele não conhece a sua forma de trabalho, ele não conhece o seu contexto, o seu ambiente de uso. Então, sim, eu preciso ter esse olhar de usabilidade, esse olhar de descompasso entre o modelo mental do usuário, entre o modelo que aquele equipamento foi projetado de utilização, para melhor desenvolver protocolos, treinamentos, ou até fazer um plano de substituição daquela tecnologia. De repente, eu vou ver que aquela tecnologia dentro do meu contexto hospitalar, ela vai inserir mais risco, ou está gerando risco para o meu paciente. E eu fazer, de certa forma, um plano de substituição, não sei, né? Então, precisa ter essa análise aí, em geral, é dentro do departamento de gerenciamento de risco, né? Mas eu estou colocando assim, né, esse ponto do porquê de se ter esse tipo de análise ainda no ambiente assistencial. E realmente a tecnologia mudou muito, né? Por mais que, às vezes, o propósito daquele equipamento é o mesmo, mas hoje se tem telas touch, se tem recursos que não se tinham antes, mas, de certa forma, o modelo mental do seu usuário não foi tão alterado, né? Um exemplo básico, assim, colocar uma máquina de lavar roupa para minha mãe ou para minha ajudante em casa, uma máquina de alta tecnologia, uma máquina toda touch e tal, ela vai ter muita dificuldade de utilizar. Mas é só lavar roupa, mas é só lavar roupa. Mas a quantidade de sabão, enfim, né, o que vai ser feito com aquela máquina é a mesma coisa de uma máquina que ela estava acostumada. Mas ela tem um modelo mental, né? Ela tem um preconceito de como aquilo deveria funcionar e como ela manipula aquilo. Então, muitas vezes, né, os desenvolvedores eles vão tentar entrar de acordo, eles vão tentar inserir as tecnologias, mas seguindo ainda um pouco do modelo mental do usuário, né, para garantir que ela vai ter sucesso na utilização daquele equipamento. Então, vamos supor, por mais que é microprocessado internamente, não é mais a parte mecânica, mas ele ainda coloca um botão de ajuste de girar, porque é o que a dona de casa está acostumada, é o que ela acha que é o que funciona, né? Então, essa provocação que eu quis trazer um pouquinho para cá. E aí, como um laboratório de usabilidade de fatores humanos pode ajudar, né? Então, a ideia é a gente fazer um ambiente de simulação, não simulação computacional, mas um ambiente de simulação, né, onde eu tenho aí, de fato, a máquina e eu consigo criar cenários, testar cenários, trazer o usuário até o meu local, e aí ele se sentir dentro de um ambiente hospitalar, então, de certa forma, é um teatro, né, onde eu coloco o meu profissional de saúde em contato com aquela tecnologia, às vezes eu crio um script mesmo, dentro de um teste de usabilidade, e eu faço com que ele lide com aquele equipamento, tentando imitar mesmo as condições reais de uso, e aí eu consigo tentar entender melhor como que esse usuário está processando internamente. Consigo, de certa forma, trazer a nossa vista, né, como engenheiros e desenvolvedores, o que é que o usuário pensa, o modelo mental do usuário, né? Então, enfim, existem várias técnicas para conseguir trazer isso, né, de forma um pouco mais natural.
E aí, a partir deste entendimento, eu vou colocar, eu vou fazer modificações dentro do meu desenvolvimento, dentro do meu layout de tela, né? Isso falando da parte de desenvolvimento. Mas também na parte assistencial, eu consigo também fazer construção de cenários, eu consigo fazer simulações, antes de fato, inserir isso na linha de frente, né? Que eu posso, de certa forma, estar prejudicando a segurança do paciente com a inserção dessas novas tecnologias, sem ser feita essa análise por fatores humanos. É uma frase que a gente gosta de falar aqui, né? Para equipamentos médicos, uma usabilidade ruim é literalmente uma questão de vida ou morte, né? E quando a gente fala de usabilidade de um sistema computacional, se o negócio é muito ruim, tem uma usabilidade muito ruim, aquilo perde no sentido monetário, né? Aquilo não vende, aquilo, enfim, né? Perde no sentido economicamente, né? Economicamente inviável. Mas aqui nós estamos falando não só disso, né? Mas uma questão de segurança para o paciente. E aí uma frase famosa do James Reason, que ele fala que nós não podemos mudar a condição humana, mas nós podemos mudar a condição de trabalho do ser humano. Então, esse olhar atento para as nossas limitações como profissionais, os profissionais da saúde, esse olhar empático, né, para os profissionais, para suas capacidades e limitações, e conseguir extrair isso, o modelo mental das pessoas, né, e colocar isso dentro do processo de desenvolvimento ou dentro do processo de inserção de novas tecnologias. Então é isso, eu tentei ser mais breve, mais enxuta aí na minha apresentação, mas fico aberta a perguntas. Obrigada. Obrigada, Ana Paula. Vou passar para o moderador conduzir as questões, as perguntas e as considerações finais desse painel 1. Obrigada. Ana Paula, muito obrigado. Parabéns pela apresentação, muito elucidadora, esclarecedora. Em função do adiantado da hora, nós teremos perguntas aqui, né, um bate-papo, alguma coisa, e acredito que dos colegas participantes possam haver perguntas, mas em função de já termos estourado o tempo, eu vou pular isso até em respeito à agenda dos colegas. Quero agradecer tanto a Ana Paula quanto a Maria do Carmo e ao Tiago Bajur, né, pelas excelentes apresentações. Tá? E vou pedir aqui para aqueles que quiserem manifestar questões, que enviem pelo e-mail eventos@remesp.org.br, tá? Para que nós possamos responder a cada uma dessas questões por parte dos nossos palestrantes e com a colaboração desse moderador que vos fala, tá? Então, eu vou devolver aqui para a Daniela, para que possa chamar, né, o nosso palestrante da nossa palestra técnica, para que dê prosseguimento ao nosso evento, tá? Obrigado, Daniela, obrigado a todos os palestrantes e parabenizo mais uma vez e agradeço pela participação de vocês. Valeu. João, antes de você sair, eu vou chamar todos os palestrantes para permanecerem na tela para a nossa foto oficial do painel. Então, ok. Vamos sorrir a todos e solicito que a organização retire a foto oficial para o futuro.